meninos, eu espero que estejam bem. Então eu faço parte do grupo composto por mim, Giovana, e pelos meus colegas Ana Vitória, Ciliane, Rafael e Stephanie. Então a gente está aqui essa noite para falar para vocês um pouquinho sobre João Amós Comênios, mais conhecido como pai da didática magna. Então, essa pesquisa ela objetivou-se principalmente por dar respostas às inquietações das pessoas que estão ao caminho da docência e não sabem o que vão aplicar no dia a dia e a didática eficaz para tal. Então, João Amós Comênios, ele viveu no século XVII e contribuiu muito para a didática atual, porque ele criou a didática magna, a sua maior obra. Então, ele é de família protestante, vindo de uma educação muito rígida. Com isso, então, ele procurou mudar a didática da época, contribuindo também para as futuras gerações. Ele sempre teve como intuito a universalização de ensino, então sem fazer distinção de raça e credo, e a distinção, por exemplo, de homem, mulher, rico e pobre. Com ele não tinha essa questão, sabe? E por isso ele criou essa questão de universalização. Ele quis tirar a imagem do professor como um ditador em sala de aula e colocá-lo como um mediador, colocando a criança como protagonista do ensino. Então, com isso, sobrava mais tempo para que as crianças elas não ficassem entediadas. O nosso trabalho científico tem como protagonista João Amós Comênios, que foi um grande educador do século XVII, considerado o pai da didática moderna. A pesquisa objetivou-se a partir das feições de João Comênios perante a educação. E o intuito do nosso trabalho é mostrar a importância que esse grande educador teve para a didática. A nossa atualidade deve muito para esse grande pedagogo, que criou a obra Didática Magna. Também apresentam-se vários autores de renome que citam João Amós Comênios em seus livros, revistas, sites, defendendo todas as realizações feitas pelo João. O nosso trabalho apresenta também a vida e obra de Comênios, mas associando com os dias atuais, apresentando autores que seguem João Amós Comênios, dizendo que o ensino deve ser laico, sem distinção de credo ou raça. E também apresentando várias citações que permitam ao leitor ter informações coerentes e corretas. João Amós Comênios, então, nasceu em 28 de março de 1592 e viveu até 1670. Ele veio de família protestante. Aos 12 anos, ele perdeu os pais e as irmãs. E ele foi, então, criado em uma época que o professor era um reprodutor de conhecimento. Ele teve um ensino mais, né, ele não tinha os pais, não tinha todo esse laço de família. E ele também estudava em umas escolas que eram mais rígida e violenta, desprovida de afeto, com a rigidez do sistema escolar. Havia nessa época as temidas palmatórias. Então ali ele aprende só a arte de ler, escrever e contar. O interesse, então, né, pelo ensino partiu da péssima educação que ele teve. Então, ele considerava desperdício de tempo o professor passar o conteúdo, eles terem que estudar línguas sem um livro apropriado e ficar memorizando regras, ficar memorizando, decorando o assunto para fazer provas e simplesmente ser isso, né? Estudar e avaliar e já vai para o próximo assunto só na base de decorar, de memorização. Ele acreditava, então, né, que o professor tinha que mediar, né, o conteúdo e o aluno buscar o conhecimento, né, buscar também o diálogo entre professor e aluno, que naquela época não havia, né, o professor ensinava, o aluno ouvia, e também a questão de que o ensino tem que ser para todos, né, naquela época havia os negros, por serem escravos, não poderiam estudar,
as mulheres também, porque na época os homens que cuidavam dos negócios, administrava tudo e trabalhava fora, as mulheres ficavam em casa, então não precisava de conhecimento, então era essa a questão. E ele achava que então o ensino teria que ser para todos e não, né, dividido com essa divisão. Né? E, então ele criou, né, ele foi o primeiro autor que criou a didática, né, que escreveu sobre a didática, ele não criou, ele escreveu. Então ele fez a obra, né, Didática Magna, que é usada até nos dias atuais, que tinha um caráter transmissor, né, o ensino, procurava se adaptar às diferentes fases do desenvolvimento infantil. Então várias técnicas foram criadas por ele, né, como técnicas de instrução rápida e eficiente, né, na educação, ali na sua didática. E mais tarde, quando eles, né, já tinha escrevido muito sobre didática, ele foi estudar teologia na Alemanha, né. Ele foi filósofo, educador e também foi pastor. Estudou teologia, foi pastor. Ele também foi mestre, cientista, escritor e integrante da classe eclesiástica. Então, João Amós Comênios com certeza foi uma pessoa muito importante, né, em vários aspectos, tanto na igreja como na educação. Então, é uma obra extensa que tem sobre ele. As principais contribuições, então, que a gente tem nos dias atuais, que ele deixou pra gente, é a noção de currículo básico, ludicidade no ensino infantil, e são outros diversos, como eu falei. Fechou. Considerado o pai da didática, foi o autor da Didática Magna, voltada para os mestres, com instruções de como deveria ser o ensino. Comênios sempre teve como lema ensinar tudo a todos. A didática era investigar e descobrir um método no qual os professores ensinassem menos e os alunos aprendessem mais. Ele criou a Didática Magna na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Diante disso, ele seguiu 3 princípios, nos quais são virtude, sabedoria e piedade. Comênios então identificou que o problema que estava gerando grande dificuldade na aprendizagem se dava pela falta do método de ensino. Perante isso, ele adotou um método simultâneo, no qual a explicação seria a todos e não individualmente. Ele também se preocupava com a forma de aprendizagem. Ele dizia que a criança deveria ter um contato com a natureza, pois assim ela aprenderia de forma concreta. Comênios se preocupou com o tempo e aproveitamento em sala de aula. Ele viu que o professor precisa ocupar cada minuto da sua aula, se preocupando sempre para a aula não se tornar entediante para a criança. Ele defendia que a educação não tinha necessidade de ter punição, que conversando, no diálogo, tudo poderia se resolver. E depois de tudo isso, a gente teve um grande avanço na educação, porque nas escolas tradicionalistas, os professores tinham um papel de autoritários, né? E depois disso, ele trouxe um novo conceito, a educação como forma de transformar o mundo. Então hoje a criança é tratada como protagonista na sala de aula.